Em alguma esquina eu sei, corações que sofrem sem ter forças pra viver. Hoje alguém irá ficar sozinho, abraçado à pena de não ter um lar. Em qualquer lugar é bem fácil encontrar gente sem carinho
Ela saiu correndo e furou a fila, sob muitos xingamentos
daquelas outras pessoas que aguardavam, ela invadiu o consultório médico. E ali ela pediu àquele homem que ali estava sentado: doutor, salve o meu filho. Aquele homem, vendo a angústia daquela mãe, o desespero no seu olhar, olhou para aquela criança atentamente e disse: mãe, a senhora acredita em Deus? Porque se a senhora acredita, é só um milagre para salvar a vida do seu filho hoje. Aqueles que são pais sabem muito bem a situação que eu estou nos contando. Aquela pessoa que talvez até hoje esteja aqui desesperada em busca de uma resposta positiva, sabe muito bem do assunto que eu estou tratando. Aquela mãe então ali ficou, apesar de pouco conhecimento sobre Deus ou sobre religião, ela da sua forma, do seu jeito, acabou ali clamando, implorando e suplicando. Aquele médico, sem lhe dar muitas esperanças, foi atender outras crianças que também estavam ali precisando de atendimento médico. E quando ele retornou, então, ele ficou procurando aquela mãe, né? Porque lembrou da sua angústia, lembrou da evasão do seu consultório. E quando ele então se deparou com aquela mãe, perguntou a ela: onde está o seu filho? Ela disse: está aqui, doutor. E ele disse assim: mas não pode ser. Esta criança, mesmo que eu agora deixei aqui praticamente sem vida, ela disse: sim, eu resolvi ouvir o seu conselho, clamei a Deus, pedi em oração e Deus me ouviu. E aqui está meu filho hoje restabelecido com saúde. Aquele médico, né, sem entender pela medicina, mas aceitando que havia sido um milagre, acabou dizendo àquela mãe que a sua oração havia sido correspondida, atendida conforme ela queria. Mas infelizmente em nossas vidas nem sempre é assim. Quantos casos nós temos em que oramos incessantemente, por várias vezes, por vários anos, inúmeras vezes pelo mesmo assunto, com um único propósito, e a resposta não vem como queremos, ou como gostaríamos que fosse. Talvez seja em busca de um emprego, talvez seja em busca de uma cura física, talvez seja em busca de um milagre que você não revelou para ninguém, a não ser para Deus. Mas uma coisa é certa: cada um de nós temos uma pretensão, queremos algo, e que talvez nenhum ser humano pode nos dar, a não ser o nosso Pai e Salvador Jesus Cristo. Amigos, falando disso, eu me lembro aqui da história que ficou registrada no livro de Daniel. Eu sei bem que os irmãos conhecem a história e poderíamos até mesmo falar aqui os versos de cabeça, memorizados. Mas, por favor, me permitam ler aqui no capítulo 9 de Daniel. Nós vamos começar aqui com versículos 20 em diante. Aqui em Daniel 9, versículo 20, temos então a história de um homem de Deus, um profeta, que recebia constantemente revelações, mas que teve algumas situações, em alguns momentos, em que ele recebeu algumas revelações, e essas revelações o chamaram a atenção. Na verdade, o fizeram ficar bastante comovido, pois queria entender o que tudo aquilo significava. E neste momento aqui, então, Daniel 9, versículo 20 em diante, é-nos dito aqui a resposta da oração deste homem. E a narrativa começa assim. Versículo 20 de Daniel 9. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo, e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor dos seus montes santos. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Versículo 22. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. Aparentemente, houve um certo lapso de tempo, entre a oração de Daniel e a vida do anjo. Mas alguns pontos nos chamam a atenção. Primeiro, porque a narrativa diz que Daniel começou a sua oração pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e do povo, reconhecendo a sua pecaminosidade e o seu estado de saúde espiritual, que era degradante por conta das suas muitas faltas. Depois disso, então, ele continuou suplicando, porque ele queria algo que todos nós deveríamos pedir a Deus: entendimento. Entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, entender o que a palavra de Deus quer nos revelar todos os dias. Então, lá nos diz que Gabriel
saiu do céu e foi ao encontro de Daniel. Mas existe uma palavra ali que também nos chama a atenção. Ele diz assim: Gabriel veio rapidamente. Poderia apenas ter sido escrito, né? Gabriel veio ao encontro de Daniel. Mas é interessante que diz: veio rapidamente. Gabriel já sabia do assunto. Tanto é que ele disse: olha, Daniel, você está orando, e quando você começou a orar, Deus mandou com que eu viesse à terra para te revelar os segredos do futuro. Quem aqui não gostaria de conhecer o futuro? Porque se conhecêssemos o futuro, muitas escolhas péssimas ou más que fizemos no passado e até hoje colhemos as consequências, não estariam presentes em nossas vidas. Mas por não conhecermos o futuro, o dia de amanhã, a bem da verdade, nenhum segundo do que está à frente das nossas vidas, é que em algumas circunstâncias, mesmo sabendo que não deveríamos ir por aquele caminho, acabamos tendo que sofrer as consequências amargas das nossas péssimas escolhas. E Daniel então fica olhando para o anjo, até mesmo porque aquele anjo já havia aparecido, né? Algumas vezes a Daniel. Ele conhecia o anjo e sabia que aquele anjo podia ajudá-lo. Mas eu fico me perguntando: por que Deus então demora a responder a minha e a sua oração? Por que Deus não envia o anjo Gabriel em nosso socorro, em nosso auxílio, em nossos momentos de angústia, de dor e de sofrimento? Por que Deus rapidamente não responde às nossas orações, quando clamamos, quando suplicamos por uma transformação em nossas vidas, pela transformação da nossa congregação, da igreja e de cada um de nós? Porque parece que Deus responde às orações de alguns de uma forma rápida e resolve as coisas praticamente, imediatamente, enquanto de outros parece demorar muito tempo ou até mesmo ficar em silêncio. Em alguns casos, Deus sequer responde a oração daquela pessoa. Em outros, acaba não concedendo ou dando aquilo que ela tanto almeja. Será que Deus tem um critério para resolver isso? Será que Deus olha a quantidade de pecados que temos e conforme os nossos pecados Ele responde de forma positiva, negativa ou até mesmo com silêncio? Qual é o critério? Qual é a fórmula que Deus usa para responder às nossas indagações e às nossas orações? Talvez esta manhã eu esteja falando para alguém que está em busca de uma resposta. Talvez a resposta que você está procurando, nenhum homem e nenhuma mulher na face da terra pode te dar. Ou, até mesmo, algum ser humano tenha condições de te dar, porém, não quer fazer. Uma coisa é certa: os homens podem virar as costas para nós. Os homens podem não nos entender. Os homens podem até nos negar algo. Mas Deus é o nosso Pai amado. E Ele espera pacientemente que eu e você entreguemos tudo em suas mãos. Que nós entreguemos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas desavenças, os nossos medos, inclusive do futuro ou das consequências dos nossos atos. Deus espera de mim e de você uma entrega total. E quando nós conseguimos derramar todo o nosso ser perante o Senhor, quando nós conseguimos deixar com que Deus realmente controle toda a nossa vida, nós iremos perceber que Ele tem poder de nos transformar, que Ele tem poder de nos mudar e também tem poder e autoridade para mudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Independente do que você precise hoje, independente do que você tem buscado ao longo talvez dessa semana, desse mês, desse ano, ou ao longo de muitos anos, uma coisa eu posso te dizer: Deus ouve a cada oração e responde cada uma delas conforme o seu querer. Hoje não entendemos muitas das respostas de Deus às nossas orações, mas chegará um dia que é mais conhecido na Bíblia como um milênio, em que todas as coisas serão reveladas, inclusive quais eram as intenções de cada um de nós. Quando eu falo de oração, amigos, e quando eu falo de procedência de Deus, eu me lembro de que algum tempo atrás eu clamei a Deus por uma coisa. Estava passando por um momento de uma provação muito forte, e nessas circunstâncias nós tentamos nos agarrar àquele que realmente pode nos ajudar. Naquele momento, nenhum homem ou mulher poderia me auxiliar, a não ser Deus. Minha mãe ficou internada, e quando nós chegamos naquele hospital, aparentemente era só para tomar alguma medicação, ela veio para casa, e a médica que nos atendeu disse que ela ficaria já na UTI. O que parecia apenas ser um dia, né?
de exames e logo voltaria para casa com ela. Foi nos informado que ela precisaria ficar ali porque o seu quadro de saúde não era nada bom. Ela tinha uma infecção e essa infecção iria tentar ser combatida por meio de medicamentos. Com o passar do tempo, a gente ia percebendo que a medicação não fazia o efeito esperado ou desejado, pois a infecção que começou no seu braço estava cada dia mais disparando pelo seu corpo. Foi trocado várias vezes aquelas medicações e mesmo assim não surgia, não surtia o efeito necessário, o efeito que realmente precisava fazer. Nós começamos a perceber então, diante desses agravamentos, dos constantes exames e das mudanças de medicação, de que nada, humanamente falando, poderia tirar minha mãe daquela cama do hospital. Deus ainda teve misericórdia a ponto de permitir que minha mãe ficasse em uma UTI humanizada, é onde podem ficar acompanhantes junto com aquela pessoa que está internada. Eu tive ali com ela alguns dias, em alguns momentos, embora as visitas fossem muito restritas, principalmente em questão do horário e do tempo também, mas todos os dias eu ia lá para poder ficar um pouco com ela. Pude perceber que durante aquele período, durante aquele tempo, Deus foi quebrando aquele coração duro. A cada dia que se passava, era perceptível nos olhos dela, nas suas ações e palavras, de que Deus estava quebrando o seu coração. A cada dia era notório para mim de que Deus estava falando para ela, dando uma chance e uma nova chance. E eu fiquei pensando comigo mesmo, Deus faria um milagre na vida dela? Deus iria restabelecer a sua saúde? Deus lhe daria uma oportunidade de sair caminhando como ela chegou ali naquele hospital? Ou não? As incertezas em nossas vidas nos fazem buscar a Deus mais ainda. E conforme os dias e as horas iam passando, foi ficando claro de que ela ia caminhando para o óbito. Então, aquela infecção, de repente, que tinha só no braço, foi se instalando pelo seu corpo todo, se tornando uma infecção generalizada. Ela fazia diálise, porque os seus rins já haviam parado. No seu braço, onde estava a fístula, que dava acesso a fazer o tratamento, já estava também cheio de infecção. Por conta disso, os líquidos que deveriam ter sido expelidos naturalmente pelo seu organismo, por meio do seu rim e de outros, mas como já não funcionava mais, ela começou a acumular esses líquidos no seu corpo. Todos os dias que nós íamos dar, era notório de que as suas pernas, os seus braços estavam ficando cada dia mais inchados. Ela continuava fazendo diálise, porque fizeram um acesso na perna dela, já que o braço não tinha mais como fazer. Entretanto, a máquina não conseguia mais retirar a quantidade de líquido necessária. Era como se ela produzisse 3 litros e a máquina conseguisse tirar apenas 2. Então, todos os dias ela foi acumulando, até que um dos médicos nos informou que o seu pulmão e o seu coração estavam com líquido também. Tudo estava caminhando para que ela viesse ao óbito. Parecia que o falecimento seria certo, era só uma questão de tempo. Eu lembro que num dia em que eu estava lá, o médico passou, em conversa com ele no corredor, ele me falou assim: olha, se eu pudesse medir, eu te diria que a sua mãe tem 70% de chance de morrer. E eu fiquei encarnado com aquilo e fiquei pensando, Fiquei pensando. E comecei também a pedir uma coisa para Deus. E eu vou ser sincero aos irmãos. Normalmente nós, quando vemos alguém doente, nós suplicamos a Deus pela cura. Mas quando a gente começa a perceber o sofrimento de uma certa pessoa que amamos muito, nós pedimos pela cura, mas muito menos, porque agora passamos a pedir para que Deus tenha misericórdia.
Deus tenha clemência. Diante dos constantes líquidos que iam tomando conta do seu corpo e iam ali pressionando os seus órgãos internos, as dores iam aumentando cada vez mais, a ponto de nem a morfina fazer mais efeito. Todos os dias em que ela precisava dializar, era um sofrimento, e era marcado pela dor e pelos líquidos. Agora a medicina humana e nós ficávamos entre a cruz e a espada, porque se ela não fizesse a hemodiálise ou a diálise, os líquidos aumentariam. Mas se tentasse fazer, mesmo com a morfina, era muito difícil, por conta das fortes dores que ela sentia. Parece que um filme passa na nossa cabeça, e eu comecei a me lembrar dos bons momentos em que eu tinha vivido nos braços de minha mãe. Lembrei-me de quantas vezes eu fiquei internado dentro do hospital e ela cuidou de mim. Lembrei-me de que foi ela que me ensinou a passar roupa, a cozinhar e a limpar uma casa. Lembrei-me de quantas vezes minha mãe deixou de comer para dar alimento aos seus filhos. Lembrei-me de uma época em que minha mãe tinha muita saúde e vigor, em que trabalhávamos juntos e que fazíamos tantas coisas. Agora ela estava deitada naquela cama do hospital, indefesa, lutando de alguma forma para continuar sobrevivendo aos ataques daquela doença cruel. Ela já não enxergava mais, já quase não conseguia mais andar, mas mesmo assim, eu percebia que ela ainda continuava lutando pela vida. Me lembrei especial dessa história que eu contei para vocês mais cedo agora, quando comecei a minha fala, porque se hoje eu estou falando aqui para vocês, é porque naquele dia a minha mãe invadiu aquele quarto, aquela sala daquele médico. Eu era aquele filho que estava nos braços dela, que ela intercedeu por mim, e Deus me salvou. Se Deus não tivesse feito o milagre naquele dia, eu não estaria aqui hoje para falar com os irmãos. A mulher que me colocou no mundo, que me concedeu a vida, e eu ficava pensando, o que eu posso fazer por ela? O que eu podia fazer para aliviar a sua dor ou trazer até mesmo a cura? A minha formação acadêmica não é nessa área, e muito pouco, ou talvez quase nada, eu poderia contribuir para que ela pudesse ser curada. Os médicos já haviam se enganado. Mas a última resposta veio de Deus. E eu comecei a me aclamar, eu suplicar a Deus de que Ele me desse uma oportunidade. Eu pedi para Deus que Ele me desse uma chance de que quando minha mãe viesse a falecer, que eu estivesse do lado dela. Porque nos momentos em que eu mais precisei, ela sempre esteve do meu lado. Nos momentos em que eu chorava, ela enxugava minhas lágrimas. Nos momentos em que eu tive fome, ela me deu de comer. Nas vezes que eu tive sede, ela me deu de beber. E se não fosse por ela, eu não estaria nos caminhos do Senhor. A única resposta que vinha era a resposta do silêncio. Quanto mais eu orava, quanto mais eu suplicava, quanto mais eu clamava, a única resposta era o silêncio. E ela foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando. Quando eu entrava naquele quarto de UTI, me
Eu lembrava os bicos da máquina. Olhava para ela, olhava para aquelas máquinas, olhava para ela, olhava para aquelas máquinas. Até que numa sexta-feira, eu estava lá com ela, mas um pouco antes disso, na quarta-feira, na virada do ano, no dia 31 de primeiro, desse ano de 2025, eu passei a noite com ela. Conversamos a madrugada inteira. E ela, chegou um momento que ela perguntou assim, já é ano novo? Eu falei para ela, já estamos em 2025. Ela me disse, olha, agradeço a Deus por ter me permitido ficar com vida em mais um ano. Chegando lá na sexta-feira, eu conversei um pouco com ela, sempre as visitas ali eram a partir do meio-dia até 1h. E nesse dia eu demorei um pouquinho mais. Ela estava ali almoçando, né? Tinha uma outra pessoa lá também, ficamos ali conversando com ela um pouco. Aí eu olhei assim para ela e falei, mãe, eu já vou, né? Já até recebi o horário da visita, eu preciso ir embora. Quando eu estava saindo da porta assim, ela olhou para mim e falou assim, tchau, meu filho. Se você hoje pudesse voltar no tempo e soubesse que seria a última despedida com aquela pessoa, o que você falaria para ela? O que você faria? Quando eu cheguei em casa, estava ainda terminando de almoçar, meu irmão me ligou, dizendo se eu podia voltar no hospital, porque tinha acontecido uma coisa com minha mãe e ele estava bastante nervoso, aí eu deixei o prato, peguei a chave do carro e voltei para o hospital. Quando eu cheguei lá, os médicos pediram para me aguardar um pouco numa sala. O médico então me disse que ela havia tido uma parada cardiorrespiratória. O seu coração havia parado de bater e, por via de consequência, também os seus pulmões. Eles tentaram reanimá-la por aproximadamente 40 minutos. Ele disse, olha, sua mãe ficou morta por 40 minutos. Nós conseguimos trazer ela de volta, mas ela precisou ser entubada. E agora vocês não podem mais ficar aqui com ela, como acompanhantes, e você precisa pegar as coisas dela lá no quarto, e agora é aguardar somente os boletins médicos diários. Quando eu cheguei lá na sala e vi aquela quantidade de tubos, né, que passavam pelo seu nariz e pela sua boca, eu fiquei pensando que a sua morte se aproximava. Né? Eu comecei a catar as coisas dela ali, colocar dentro da bolsa, e fui pegando. Mas às vezes, irmãos, eu sou um pouco teimoso, sabe? E eu falei, eu vou levar quase tudo, embora a recomendação médica era para levar tudo, né? Eu não deixar nada. Eu deixei ali um par de chinelo que ela tinha, no calçado. Porque eu pensei assim, talvez Deus ainda tenha misericórdia da minha mãe. Talvez Ele faça um milagre na vida dela, ela sai daqui com vida e andando assim como ele. Embora ela estivesse entubada, embora ela estivesse com o corpo cheio de uma infecção, embora nenhum tratamento médico tenha sido eficaz a ponto de combater ou reverter aquela doença, eu ainda acreditava de que Deus podia fazer um milagre. Parecia que o sabor amargo da derrota estava tomando conta da minha boca. E agora continuamos, né, em oração, esperando as respostas. Outras máquinas, outros equipamentos foram colocados ali nela. Quando algumas pessoas mais próximas perguntavam, né, como estava o quadro de saúde dela, eu apenas dizia que eu só estava esperando uma ligação para ir buscar o corpo dela.
Era difícil aceitar, irmãos. Era muito difícil aceitar que minha mãe estava se esvaindo e eu estava morrendo. E de que eu não podia fazer nada para ajudá-la a salvar. Então eu fazia a única coisa que eu podia. Era orar em casa. E ir para a casa de Deus em busca das respostas. Um grande movimento se formou na igreja do CPA4. As irmãs começaram a fazer uma escala e a se revezarem para cuidar da minha mãe. Teve irmãs que deixaram de passar. Hoje é 31 com a sua família, hoje é 24, hoje é 25 para ficar na mão. Deus estava respondendo a minha oração, mas de uma forma diferente da que eu esperava. Até que, na segunda-feira, após 3 dias que ela estava entubada, eu fui lá ver ela no hospital e era perceptível de que os seus sinais vitais praticamente já tinham ido embora. Ficava olhando para as máquinas, olhava para ela, olhava para as máquinas, olhava para ela. Fui embora para casa naquele dia. Fiquei pensando, né? E eu falei assim, eu vou dormir mais cedo do que eu já durmo hoje. Porque aquela seria a última noite da minha vida. Eu esperava apenas uma ligação, mas era uma ligação que ninguém gostaria de receber. Eram 2 horas da manhã, o personagem tocou. Eu estava sendo chamado para ir lá no hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, o médico olhou para mim e falou: acho que você já sabe, né? Porque nós te chamamos aqui. Eu falei: infelizmente a sua mãe não resistiu e ela faleceu. Ela teve outra parada cardíaca, nós tentamos reanimá-la. Mas dessa vez nós não conseguimos. Você agora precisa providenciar o necessário, né, para poder fazer o seu tratamento. Aí ele me perguntou se eu gostaria de ver ela ainda lá no hospital. E eu disse que sim. O quarto onde ela estava na UTI era o último. Mas aquele corredor nunca apareceu tão longo como naquele dia. Parecia que não tinha um chão ali como uma costureira. Parecia assim que aquele chão tinha enrolado assim, ó, e tinha ido embora. Quanto mais eu me aproximava do quarto dela, eu percebia de que aqueles bits da máquina que antes incomodava, agora estavam em silêncio. Embora o caminho não fosse longo, eu fui tomado naquele momento por uma violenta emoção. Foi uma mistura, na verdade, de sentimentos. Talvez alguns dos irmãos que estão aqui se lembram, quando eu contei sobre a morte do meu pai, e eles ficaram internados no mesmo hospital. A diferença é que quando eu chegava lá, eu virava para a direita, da minha mãe agora era para a esquerda. E parece que de repente começou a voltar na minha mente toda aquela cena, sabe? Do meu pai internado, do câncer tomando conta dele, dos seus gritos. Parece que eu fui me recordando do dia 21 de novembro de 2020. Eu estava vivendo a mesma coisa, as mesmas cenas, no mesmo hospital, mas agora com a minha mãe. Eu lembrei daquela madrugada do dia 21 em que eu vi meu pai morrendo. Me lembrei de que ele ficou agonizando, segurando a minha mão durante 3 longas horas. Me lembrei de quando ele se debateu naquela cama do hospital e que eu não podia fazer nada para poder salvá-lo. Eu me lembrei daquele dia, daquela madrugada, dos seus gritos dizendo assim: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Assim como eu fiquei do lado do meu pai até ele morrer,
segurando a sua mão. A única coisa que eu queria era ter tido a oportunidade de segurar a mão da minha mãe também. Mas nem tudo que pedimos para Deus Ele nos concede, Ele só infinita sabedoria. Agora, quando eu cheguei lá naquele quarto dela, a luz estava um pouco apagada assim. Ela estava deitada naquela cama, mas agora não tinha um lençol branco. A única coisa era um recipiente de plástico preto na qual ela estava dentro. Quando eu vi ela dentro daquele saco preto e o seu nome, aquela plaquinha assim em cima dela, os seus cabelos soltos e ela já sem vida. Mais uma vez eu entendi que as coisas deste mundo não valem. Às vezes nós ainda nos iludimos e insistimos em achar que esse mundo tem alguma coisa boa para nos oferecer. Achamos que viver aqui e fazer certas coisas são grandes vantagens. Mas diante do evento da morte, a gente entende de que tudo nessa vida é passageiro. E agora ela estava sendo confrontada novamente pelas mesmas perguntas. Quando meu pai faleceu, 5 anos atrás, no dia 21 de novembro, era como se eu ouvisse uma voz dizendo assim: que Deus é esse? Podia ter salvado seu pai e não salvou. Que Deus é esse que poderia ter trazido e curado a minha mãe, mas não fez. Deus me respondeu que era o mesmo Deus que viu Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, mesmo sendo inocente, para salvar o caminho de Deus. Agora eu tinha que tomar uma outra escolha, Deus. Ou eu abandonava esse Deus, ou eu seguia Ele com mais afinco e mais dedicação. Eu estou aqui hoje contando essa história para vocês, esse testemunho, para dizer que eu decidi escolher o lado de Deus e permanecer com Ele até a colocação da sua volta. Amém. Porque chegará um tempo, e não demora, em que nós vamos olhar para o céu e vamos ver uma nuvem do tamanho da palma de mão. E essa nuvem aumentará. Hoje Jesus está voltando com poder e grande glória. Amém. Jesus vem assentado sobre as nuvens e à sua direita Deus o Pai. Nós vamos olhar para o céu e vamos dizer: este é o Deus que aguardávamos. E Deus então olhará para cada um de nós e vai dizer: vocês que persistiram e que insistiram, vinde benditos de meu Pai, e recebam hoje por herança o reino que vos está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Amém. Jesus Cristo vai olhar para cada um de nós, o cemitério ou qualquer outro lugar onde tem um justo que morreu acreditando que Jesus podia ressuscitar. Jesus então, com uma voz forte, vai dizer: despertai, despertai, despertai. E se cumprirá as promessas descritas no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e em diante, de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Naquele grande e glorioso dia, não verei mais meu pai amontoado, nem minha mãe dentro de um saco preto, porque agora serão restaurados pelo poder de Deus Cristo. Amém. Quantas pessoas estão aguardando no ponto da terra esse ponto? Quantos amigos e familiares queridos aguardam o retorno de Jesus? Peço a Deus, irmãos, todos os dias que for ocasião da sua volta, eu esteja lá. Se possível, em vida, para ver a face do meu Salvador. Mas, se Deus permitir por distância, que eu participe da primeira ressurreição, que é dos justos, dos salvos e daqueles que têm o nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Amém. Se
Se eu pudesse dar um conselho aos irmãos esta manhã, seria para dedicarem mais ainda a sua vida a Deus. E nós vamos passar sim por muitas lutas, provações e tribulações. Muitas de nossas respostas não serão, muitas de nossas orações não terão uma resposta correspondente ao que almejamos. Mas tenham uma certeza e convicção de que mesmo nos momentos de dificuldade e fraqueza, Deus nunca nos abandonou. E de que Ele sempre está ao nosso lado. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja e que Ele salve cada um de nós. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, a equipe de louvor vai cantar mais um hino. E este hino era o hino que minha mãe mais gostava. Esse hino diz assim: Jesus é o meu capitão. Para se colocar em pé. Jesus
momentos de desconforto, para que em nossos momentos desafiadores buscamos a Tua face, para que possamos receber o alívio que vem dos nossos céus. Perdoa as nossas faltas, continua com cada um de nós e nos salve, em nome de Jesus. Amém.